Olá, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre nematóides, mas você sabia que tem um grupo de nematóides que podem nos ajudar no controle de pragas? E é esse o tema de hoje, então fica com a gente porque está começando agora o programa Ganhando o Futuro. E para nos ajudar com esse assunto, eu tenho um convidado muito especial do Instituto Biológico de Campinas. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Em estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento. O Fernando, ele trabalha com essa linha de nematóides. Ele vai nos ajudar a entender um pouco mais o que são os nematóides e esse tal desses nematóides benéficos, né, Fernando? Sim, sim. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você conhecesse a Família Felina, um grupo de fertilizantes de alta tecnologia nacional que vai te auxiliar em todas as etapas do seu cultivo. Olá, amigo produtor, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar para você sobre as feras da sustentabilidade. São os fertilizantes da Bioagros. E cada um deles tem nome de felinos. São produzidos pela UPL e pela Bioplanta. E hoje comigo tem aqui o engenheiro agrônomo Richardson dos Santos, que vai falar um pouco sobre essas feras. Tudo bem, Richardson? Tudo bem, Nando? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Para poder estar explicando um pouquinho da nossa linha das feras da sustentabilidade. Então você vai estar começando a lavoura com o leão, depois já entra com o lince, os dois podem ser associados, aplicados junto. Então chegou a muda no campo ou a planta já está plantada, você pode entrar porque vai dar um enraizamento e uma fortalecida na planta. Depois você entra com o guepardo. O guepardo a gente recomenda entrar em pré e pós-florada. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a planta a segurar mais flores, tá? E consequentemente mais flores, mais frutos. E depois você entra com onça e com o tigre. Tá? E nada impede de você estar fazendo esse jogo com um produto para frente, um produto para trás. É só procurar um engenheiro agrônomo. Para você entender melhor cada produto desse, eu vou explicar para você agora. Confere aí. Tudo começa com o leão, que prepara o solo e fortalece as raízes, melhorando a qualidade e reduzindo a perda de nutrientes essenciais para o crescimento inicial da lavoura. Na sequência, vem o lince, que atua na fase de crescimento, deixando a planta muito mais resistente para enfrentar momentos de estresse, como a falta de água ou o ataque de doenças. Aí chega o guepardo, na fase reprodutiva, fortalecendo o florescimento e ajudando a formar mais frutos. Depois, para manter a lavoura nutrida durante toda a fase produtiva, entra a força da onça, com um pacotão de macro e micronutrientes para sustentar a planta até a colheita. E para impulsionar o crescimento verde e saudável das plantas, o tigre fecha o ciclo, garantindo aí uma lavoura bonita, vigorosa e muito mais produtiva. Conferiu aí cada um desses produtos? Mas agora é o seguinte, eu quero aproveitar que o Richardson está aqui e eu tenho uma notícia boa. Desconto. Todo mundo gosta de desconto, não é verdade? Então nós vamos lançar aqui Temos desconto, né? Temos desconto. Vamos lançar aqui um cupom de desconto e hoje o cupom de desconto vai ser Leão 20. Leão 20, Nando? Sim, nós vamos te dar 20% de desconto em qualquer um dos nossos produtos, em qualquer uma das nossas feras aqui, Richardson. Perfeitamente. Então o pessoal entra com o QR Code, está na você tela, pode escanear o QR Code. Entrou com Leão 20, pode ser comprado qualquer um dos produtos com 20% de desconto. Muito bem. Ou você pode também estar acessando o nosso site aqui, ou também pelo telefone. Você pode estar ligando 19 97172 1673. Ô Richardson, entregamos no Brasil inteiro. Nando, conseguimos fazer a entrega para o Brasil inteiro. É só entrar no site, fazer o pedido, rapidinho o seu produto está chegando. E o melhor, você pode parcelar no seu cartão e entrega para o Brasil inteiro. São as feras da sustentabilidade da Bioagros. E estamos de volta aqui com o Fernando. E Fernando, para a gente começar com o pé direito, poderia explicar para quem está em casa o que são nematóides? Com certeza. Os nematóides eles são organismos que eles estão presentes no solo. Tá? Para a agricultura, principalmente, os nematóides mais conhecidos são os nematóides fitoparasitas, aqueles que parasitam as plantas. Tá? No nosso caso, ali no laboratório, a gente trabalha com os nematóides benéficos, também conhecidos como os nematóides entomopatogênicos. Esse grupo de nematóides do bem, eles são utilizados hoje para o controle de pragas que estão relacionadas ao solo. Então, aquelas pragas que têm alguma fase do seu ciclo de vida no solo, e esses nematóides são usados ao nosso favor. E essas são uma das bases de pesquisas que a gente desenvolve ali no Instituto.
Então nem todos os nematóides que estão no solo ou estão no campo vão atacar a planta. Exatamente. A gente trabalha justamente investigando, isolando espécies de nematóides nativas aqui do nosso solo, do Brasil, usando esses nematóides ao nosso favor, tá? Para o controle de pragas. E também temos linhas onde a gente avalia esses nematóides e as suas bactérias simbiontes. Todos os nematóides entopatogênicos possuem bactérias simbiontes e essas bactérias isoladas para o controle de doenças também. Tá, então vamos lá, eu tenho um grupo de nematóides que ele ataca a praga, Exatamente. que está no solo. Mas essas pragas, elas morrem porque o nematóide parasita, tem, como você disse, tem a bactéria que ele injeta ali. Como funciona mais ou menos isso? Vou te explicar resumidamente, meu amigo. Certo. Os nematóides entomopatogênicos, tá, como são conhecidos, entomo de insetos e patogênicos doença, são os nematóides que causam doenças nos insetos. Tá? Esses nematóides eles estão presentes naturalmente nos solos, tá? De todos os solos por todo o planeta. No Brasil, o Instituto Biológico, principalmente com a linha de pesquisa do professor Luiz Leite, que é um dos desbravadores do Brasil dessa linha de pesquisa, o Instituto Biológico vem trabalhando no desenvolvimento de tecnologias a partir desses nematóides. Esses nematóides, eles são parasitas estritos de insetos, tá? Então, quando a gente tem alguma praga, algum inseto, praga, que esteja relacionado ao solo ou tem alguma fase do seu ciclo de vida no solo, esses nematóides são potenciais agentes de controle. Tá? Os nematóides entomopatogênicos atacam somente insetos, são inofensivos para vertebrados e muito benéficos para as plantas também, pois as suas bactérias simbiontes, elas são benéficas para as plantas e possuem fatores de promoção de crescimento. E o que seriam essas bactérias simbióticas? As bactérias simbióticas, Gustavo, elas são bactérias que elas estão associadas aos nematóides. Simbióticas por quê? Porque os dois têm benefícios nessa parceria, vamos pensar assim. Então, os nematóides, eles são os vetores, eles são quem carrega essas bactérias. E essas bactérias, elas vão liberar o alimento para os nematóides. É mais ou menos assim. O nematóide, ele busca o inseto no solo, então o nematóide ele tem a capacidade de busca, onde ele vai buscar o inseto hospedeiro, a praga, tá? Seja na fase larval, na fase pupal ou também em adultos. Normalmente ele é mais eficiente para ataque das pragas nas fases larvais e pupais, mas também ele ataca nas fases adultas. Ele vai entrar para dentro desses insetos através de orifícios naturais, boca, ânus, respiráculo, e lá dentro do inseto, literalmente ele vai liberar, vomitar essas bactérias, né, que estão associadas ao seu intestino. Essas bactérias, então, vão iniciar um processo de contaminação e matar o inseto por septicemia. Aquele caldo bacteriano que vai ficar dentro daquele inseto, ele vai acabar sendo o alimento para o nematóide. Então o nematóide ele se multiplica dentro daquele inseto e saem milhares de outros juvenis infectivos para o ataque de uma nova praga. Então esse nematóide ele não usa a raiz da planta, nada, ele usa o próprio inseto morto ali no solo. Exatamente. Esse nematóide ele tem até a capacidade de entrar para dentro da planta, mas ele entra para dentro da planta em busca do seu alimento, que é o inseto hospedeiro, que a gente chama assim, né? A exemplo disso é a cultura da cana-de-açúcar. Ela tem uma praga muito importante chamada Sphenophrus levis, tá? Que também é conhecido popularmente como o bicudo da cana. Hoje, no estado de São Paulo, Minas Gerais, é uma das principais pragas, se não a principal praga da cultura da cana-de-açúcar. E os nossos esforços no laboratório para o desenvolvimento da tecnologia usando os nematóides entomopatogênicos foi justamente pensando nessa praga, tá? Essa praga, ela tem o hábito de se locomover e parasitar a planta da cana-de-açúcar bem na sua parte basal. Então ela atinge o como da cana-de-açúcar
na parte basal. A larva, ela fica dentro da planta protegida. E aí que entra a sacada de usar os nematóides entomopatogênicos. Por quê? Se você usar biológico, se você usar químico, a larva, né, quem está causando dano na planta, ela está protegida dentro da planta. Está escondida. Está escondida ali. O nematóide tem essa capacidade de busca. Até a gente brinca, alguns pesquisadores não gostam desse termo, né? Mas para facilitar o entendimento, é como se fosse um míssil teleguiado. O nematóide ele faz uma busca, literalmente, pelo seu alvo. Tá? Ele vai entrar para dentro desse alvo e vai liberar essa bactéria. A bactéria é como se fosse a ogiva desse míssil. É uma forma mais fácil da gente explicar e para que todos consigam entender como que é o uso dessa biotecnologia ao favor do ser humano para uma cultura, para um cultivo mais sustentável para a nossa agricultura. Fernanda, a gente já volta com o nosso bate-papo porque nós preparamos um conteúdo especial para você que está nos acompanhando. No campo, qualquer alteração no aspecto da planta acende o alerta e o produtor precisa de respostas rápidas. Mas identificar a causa de uma doença não é simples. Para confirmar ou descartar a presença de bactérias causadoras de doenças em plantas, o caminho pode começar por aqui, no Instituto Biológico. As amostras passam por triagem e, quando a suspeita é bacteriana, seguem para análises específicas no Laboratório de Bacteriologia Vegetal, onde cada passo é decisivo para garantir um diagnóstico preciso e no tempo certo. Ele liga para o nosso setor de triagem e lá ele é direcionado. Por exemplo, se ele tiver dúvidas de como coletar, quanto material trazer, o próprio diretor da triagem passa o e-mail ou um telefone e o produtor entra em contato com o pesquisador. Então, a partir disso é dado a orientação de como ele tem que manda, normalmente é pelo correio, né? A única coisa que a gente pede muito para não esquecer é que para bactérias nunca coloque em sacos plásticos, porque você vai criar um microclima. No laboratório, os técnicos observam os tecidos contaminados em microscópio. Se houver migração bacteriana, é sinal de que a doença está ativa. O passo seguinte é aplicar o chamado de teste de hipersensibilidade, uma reação induzida em plantas indicadoras que revela qual micro-organismo está por trás da infecção. Eu tenho que fazer um teste que a gente chama de hipersensibilidade. É como se fosse um teste de alergia. Como é que eu faço? Eu preparo uma suspensão, eu raspo um pouquinho da bactéria, coloco em água e essa suspensão eu injeto com uma seringa na folha de tomate ou na folha de fumo. Como num teste de alergia que a gente faz em laboratório, a planta tem uma reação alérgica se a bactéria tiver os genes que causam a patogenicidade. Como a planta de tomate ou fumo não são as plantas hospedeiras dessa bactéria, o que acontece? Nós conseguimos visualizar uma necrose no ponto que nós infiltramos. Essa necrose vai dizer para mim que daquelas bactérias que eu selecionei, a 1, 2, 3, por exemplo, só a 1 deu a necrose. Então eu posso descartar 2 e 3 e sei que a minha fitopatogênica é a número 1. E depois do isolamento e do teste de hipersensibilidade, a amostra vem para cá, onde o DNA é analisado por biologia molecular. O resultado que saía entre 20 e 30 dias, agora já pode sair em 4 dias. Então a ideia foi implementar a biologia molecular para acelerar o diagnóstico. Ou seja, nós reduzimos de 20 a 30 dias para sair o resultado para 4 dias. Então, para o produtor, isso foi um avanço muito grande, porque a gente tem que pensar que a bactéria está lá no campo e ela vai se multiplicar. Se tiver sol e umidade, chuva no final da tarde, principalmente no período de verão, ela se espalha com muita facilidade, né, com os pingos d'água. E ele tem, cada dia que passa, ela está se espalhando mais. Então, por exemplo, ao invés, num pomar, se a gente falar de citros, ao invés dele ter que perder algumas plantas, ele pode chegar a perder o talhão se demorar muito para sair o resultado. Com diagnósticos mais rápidos e precisos, os produtores ganham tempo e evitam prejuízos. A tecnologia aliada à ciência garante mais segurança para o campo e fortalece o controle de doenças na agricultura. A resposta rápida vai permitir que ele tome as medidas adequadas para impedir que essa bactéria se espalhe no campo.
Estamos de volta com o Dr. Fernando Baldo. E o Fernando estava explicando para a gente como que funciona esses nematóides entomopatogênicos. Fernando, eu sei que eles são diferentes dos fitopatogênicos, mas eles são visíveis a olho nu? Olha, Gustavo, é muito complicado a gente observar eles no solo, né? Vai ser difícil você pegar uma porção de solo e você verificar isso. Mas é possível sim ver esses nematóides quando eles estão atacando uma determinada praga. Então é possível que você colete um inseto, uma larva de inseto morta no campo, e você veja um aglomerado de nematóides sobre esse inseto. Tá? Nesse caso dá para ver a olho nu. E isso é possível quando eles estão aglomerados, tá? Mas a olho nu, você pegar uma porção de solo e você verificar eles vai ser muito difícil. Ácaro já é difícil da gente identificar, né, no dia a dia ali. Mas assim, os nematóides, eles possuem fases, né? E os juvenis infectivos são aquela fase que vai causar a infectividade nos insetos, tá? Os adultos, sim, eles são mais fáceis de serem visualizados. Porém, mesmo assim, no meio do solo vai ser bem difícil a gente conseguir observar eles a olho nu. Você tinha comentado que esse grupo de nematóide, ele acaba tendo contato com a planta também ali em busca de alimento. Mas eu gostaria de tirar a dúvida com você, ele não causa nenhum problema na planta, não deixa uma porta de entrada ali para um fungo de solo, porque um dos maiores problemas, por exemplo, de fusariose que nós temos hoje, é principalmente pelo nematóide que deixa a porta de entrada, né? Sim. Nesse caso não tem esse problema? Quando a gente pensa em nematóides entomopatogênicos, a gente pode ficar descansados que a gente não vai ter nenhum tipo de problema, o agricultor não vai ter nenhum tipo de problema relacionados a ele causar problemas na planta, causar doenças ou qualquer tipo de dano na planta. E eu vou te explicar o porquê, Gustavo. Os nematóides, eles possuem bactérias simbiontes. Tá? Essas bactérias simbiontes a gente tem estudado ali no laboratório, inclusive com artigos publicados, onde essas bactérias elas são benéficas para as plantas, controlando inclusive doenças fúngicas, tá? E também a gente percebeu e a gente avaliou que essas bactérias elas são promotoras de crescimento. Então, além dos nematóides controlarem as pragas, as bactérias serem favoráveis para o controle das doenças, elas ainda são promotoras de crescimento vegetal. Então, a gente, com o uso dos nematóides, só temos ganhos, né, nesse processo de desenvolvimento da planta. Que bacana. E essa é uma tecnologia nova, né, Fernando? Há um tempo atrás ninguém comentava sobre esses tipos de nematóide. Assim, a gente recebe muitas pessoas no nosso laboratório, né? O Instituto Biológico já vem trabalhando com nematóides há cerca de 2 décadas. Fora do Brasil, essa tecnologia ela já é utilizada há certo tempo. Porém, no Brasil, demorou um pouquinho para o pessoal dar valor, né, no reconhecimento dessa tecnologia que já vem sendo trabalhada. O Instituto vem trabalhando também no desenvolvimento de um produto à base de nematóides. A gente fez a solicitação da especificação de referência e a gente está nesse processo aí que a especificação de referência nada mais é do que uma viabilização de um produto com reconhecimento para uso na agricultura orgânica. Ah, entendi. Então você tem toda a recomendação dele ali também? A gente vem trabalhando dessa forma para que esse produto seja aceito, né? Os nematóides entomopatogênicos desenvolvidos ali no Instituto Biológico, principalmente com a espécie Steinernema rarum, ele seja uma nova ferramenta para a agricultura brasileira aí, no combate a pragas que tem alguma fase relacionada ao solo. Maravilha, Fernando. Nosso papo está muito bom, mas agora nós temos um recado para você que está nos acompanhando. É isso aí, amigo produtor, estou de volta aqui para falar para você sobre essa fera aqui. O leão, em qual etapa da sua plantação você vai utilizar? E hoje nós estamos aqui com o Richardson, que vai explicar. O leão, ele atua praticamente nessa fase da plantação, no começo. Perfeitamente, é nessa fase, então você pode fazer o tratamento de bandeja e depois no outro dia fazer o transplantio, ou você já pode transplantar e depois vir fazendo
a aplicação do produto. Então, tirando uma dúvida, Richardson, não tem problema então você aplicar o leão na bandeja e depois transplantar a planta no solo? Perfeitamente. Você pode fazer a aplicação do leão no substrato, Certo. e depois está fazendo o semeio, que também vai sair com bastante força, com raiz, bastante raiz. Muito bem, então tá aqui, ó. Você precisa nutrir a sua planta desde o começo. E o leão faz isso para você. É nutrição, a sua planta dá mais enraizamento. Planta que nasce forte, ela cresce forte também. Então, nessa etapa da sua lavoura, você vai utilizar o leão. O leão é um fertilizante líquido com altíssima concentração de ácidos fúlvicos, moléculas naturais que ajudam a planta a absorver melhor os nutrientes. Na prática, isso significa muito mais aproveitamento de cálcio, ferro, magnésio, zinco e manganês, nutrientes fundamentais para o desenvolvimento da planta. Os benefícios não param por aí. O leão aumenta a disponibilidade dos nutrientes no solo, ajuda a reter melhor o nitrogênio, melhora a eficácia dos defensivos agrícolas, fortalece a planta contra estresses ambientais e ainda tem total compatibilidade com outros produtos, facilitando o seu manejo. Ou seja, é cuidado do solo à planta, garantindo uma base forte para a sua produção ser mais lucrativa e sustentável. Você viu aí? Falamos então do leão. Produto de nutrição aí que vai nutrir a sua planta. Essa aqui é para o começo, quando você plantou ali. Eu queria saber o seguinte, tem desconto no leão, Richardson? Mandou 20% de desconto. Leão 20. Então hoje, Leão 20, 20% de desconto. Aproveita então, o cupom de desconto hoje é dessa fera aqui, ó, Leão 20, mas ó, o estoque tá baixo, não perde tempo não. Pode entrar em contato no 19 97172 1673, tem 20% de desconto para você adquirir o Leão e qualquer uma das outras feras. O desconto é Leão 20, mas você tem desconto em todos os produtos. Produtos produzidos pela Bioplanta e pela UPL, e nesse você pode confiar. Aproveita também, ó, escaneia o QR Code que está na tela, tem o site, forma de pagamento, então você vai comprar o seu produto, vai comprar a sua fera e vai parcelar no seu cartão. E entregamos no Brasil inteiro, Richardson? Entregamos todos os produtos no Brasil inteiro. Perde tempo não. Você quer dar uma turbinada na sua lavoura? Vem com as teras. Estamos de volta com o Ganhando Futuro, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Gostaria de agradecer ao Fernando pela presença aqui conosco, agradecer você que nos acompanhou aí em casa. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse assunto, você pode entrar em contato com a gente ou acompanhar o Ganhando Futuro nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo você no próximo programa. Grande abraço e até mais!